Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje aqui no estúdio eu recebo a psicanalista Érica Albuquerque. A gente vai falar sobre como tratar de assuntos sérios com crianças. Você vai ver como escolher o piso certo para cada tipo de ambiente. Também tem dica de maquiagem para você que não sabe como ir a uma entrevista de emprego. Tem dica da Gica Almeida ensinando a fazer exercícios em casa e também uma reportagem sobre o Museu do Mestre Cacheado. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto. O cotidiano está só começando. Olha só, gente, é preciso conversar com os nossos filhos sobre assuntos sérios. Até para que eles entendam como se proteger, para que eles entendam as fases da vida. Mas como é que a gente pode falar com eles sobre assuntos delicados? Como a gente pode se preparar para esses momentos? Estou aqui com a psicanalista, coordenadora pedagógica, Érica Albuquerque. Hoje tem participação especial. Tô muito Maria feliz. Moraes, 5 aninhos. Também vai conversar com a gente, porque também é importante a participação das crianças nesse momento. Não me fala de Maria Moraes. Ah, não é Maria Moraes. Tudo bem. Nesses momentos, para assuntos sérios. Boa tarde, chama de Érica. Maria, né, mãe? Me chama de Maria, né, mãe? Tá vendo? É isso que dá a gente gravar com criança. É tudo tão natural, né, Érica? Muito E espontâneo. esses momentos também tem que ser assim? Sim, que bacana, né? Eu tô muito feliz. Boa tarde a vocês, sempre aqui superando. Boa tarde, Maria. Que prazer gravar com você. Tô amando lhe conhecer pessoalmente, que eu só conhecia pela internet. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. E que gostoso falar de criança com criança. É verdade. Vocês sempre nos superam, eu tô amando. Ai, que bom, Érica, porque de fato, assim, a gente precisa se preparar. Até porque eles são caixinha de surpresas. A gente coloca uma criança aqui, mas a gente não sabe como é que ela vai reagir a um assunto sério, a um não, a não Eu pode. vou falar, mãe. Fala, Maria, quando a mamãe, ela fala um assunto sério com você, você fica com raiva? Fico não, eu só fico chorando. Fica chorando. É uma reação, Érica. Às vezes o choro nem sempre é de raiva, às vezes é de tristeza, de contrariedade, às vezes chateada até consigo mesma por reconhecer muitas vezes. Quando o pai dialoga com aquela criança e explica, conversando, olha Maria, se isso não foi legal por tal motivo, Maria é inteligente, com 5 anos ela já entende. Então às vezes quando a criança entende que ela errou, às vezes ela fica chateada até com ela mesma por ter errado e a partir dali que os pais conseguiram educar a Maria e as outras crianças, ela vai começar a agir diferente no caminho para fazer uma coisa mais legal. Coisa. Pode falar. Olha, ser criança não é tão fácil, mas estudar é importante. Muito. É verdade, Maria. Muita gente acha que vida de criança é só fácil e que é só brincadeira, mas não é verdade. Vida de criança também às vezes tem problemas e também tem dificuldades e tem adulto que pensa que não tem, né, Maria? Importante. É verdade. E aí, quando a gente escuta isso dos nossos filhos, a gente fala, então eu quero ver quando você ficar adulto, você tiver conta para pagar, responsabilidade, aí você vai querer voltar a ser criança. E de fato a gente fala isso por impulso, mas achando que eles não entendem. Mas eles estão absorvendo tudo, Érica, De que a alguma gente está maneira. falando. Uma coisa, Fala. não pode ser só... Tem criança que tem hotelzinho, mas eu tenho hotelzinho, mas tem alguns que só tem escola. É verdade, Érica. Conteúdo que ela tem. É verdade. O adulto muitas vezes está tão sobrecarregado de trabalho e acha que tudo é bom, aí entende melhor, tem mais maturidade para entender que a infância não foi tão pesada. Mas para mim que hoje sou adulto e eu olho para minha infância, aí me pareceu mais leve, Sim. a depender da infância, né? Mas a gente tem que entender que naqueles ombros mais frágeis, que aos 4 anos, tem o peso proporcional para a idade dele. Alguns, infelizmente, vão ter pesos maiores e, enfim, desafios que criança nenhuma deveria passar. Mas falando de uma infância saudável, mas dentro de um padrão, também tem seus pesos. Você veja o que Maria falou. Ser criança não é tão fácil, mas estudar é importante. O que ela quis nos dizer?
Estudar é difícil, dá trabalho, mas é importante. Ou seja, tem uma dificuldade. As cobranças, né, Érica? Porque são pequenos, mas a gente cobra muito. Pode falar, Maria. Olha, ser criança também é um pouquinho difícil porque Por quê? porque tem mal um pouquinho de educação. Tem um pouquinho de educação. Você gosta de ter educação, Maria? Eu gosto, mas às vezes eu fico Fica como? desobediente um pouquinho. Desobediente um pouquinho. Ó, já Entramos no começou a assunto assumir. Exatamente, tocou num assunto importante. Desobediente. E aí é onde os pais, eles têm essa dificuldade em dominar aquela situação, Isso. conversar, explicar para essa criança para que ela entenda que ela não pode fazer isso. Isso, a Na psicanálise. escola é um pouquinho. Faz a tarefa fácil, mas às vezes são difíceis tarefas. Às vezes, né? Vai ficando mais difícil conforme vai crescendo, né, Maria? A psicanálise, através de Freud, que é o pai da psicanálise, vai nos dizer que entre os 5 e 7 anos é a fase que a criança desenvolve a melhor consciência. A partir dos 3, na verdade. Então, aos 5, consegue ter uma percepção melhor do mundo. E os pais começam a perceber que o domínio não funciona. Quer dominar a criança. E por que é que dá errado? Porque a gente tem que construir uma relação com o nosso filho, mesmo ele sendo pequenininho. Se ele entende o porquê do não, ele vai aceitar. Se eu vou pela dominação e pela imposição, ele não entende e se torna Eu rebelde. quero falar uma coisa. Fala. Olha, ser adulto não é tão fácil, mas trabalho é muito difícil, né, mãe? É, exatamente. A gente trabalha tanto, né, Érica? E às vezes a gente acaba deixando o filho na escola, em hotelzinho, com babá. Então acaba que o tempo que a gente tem para ficar com eles acaba sendo pouco. E aí vem aqueles assuntos sérios que a gente se depara. Por exemplo, 83% dos casos de abusos a crianças acontecem dentro de casa. Sim. E aí a gente sabe que quando a gente tem um filho menina, a gente começa a preparar desde pequena, porque no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente tem que fazer com que os nossos filhos contem o que está acontecendo e evitar que coisas ruins aconteçam com eles. Como é que a gente pode chegar para falar com a nossa filha ou com o nosso filho sobre isso? Extremamente importante, como sempre, suas perguntas aqui, a reflexão, a pesquisa que vocês fazem. E quando a gente fala de abuso, a gente tem muito esse olhar para a menina. No consultório é incrível a demanda de colegas também que compartilham, de meninos abusados. A gente tem um olhar muito focado na menina. Exatamente. E isso passa muito despercebido. Não são poucos os casos dos meninos que sofrem abuso. Daí também a importância de a gente trazer essa conscientização que tem vindo com relação ao machismo, dessa quebra. Porque não se sabe da quantidade de abusos que meninos sofreram, muito pela questão do machismo, porque é homem e tem que aguentar determinadas coisas. É uma alma humana. Então a parceria da família com a escola é essencial. A escola também tem que trazer essa abordagem da educação. Muitas vezes os pais têm uma dinâmica com a escola muito de briga e de rivalidade, de desentendimento. Ser professor não é fácil. Muitas vezes eles dizem o que é mais difícil é lidar com os pais. Então, os pais têm que entender que a família ganha muito quando tem uma construção da relação da escola e da casa. E a escola geralmente tem esse entendimento das etapas do desenvolvimento infantil. A psicanálise trabalha muito bem a questão do desenvolvimento psicossexual da criança, porque tem a autodescoberta e passa pelas suas fases, a fase oral, a fase fálica e a fase anal. E isso muitas vezes não quer ser visto, porque meu filho desperta. Então tem que se trazer. A questão, os pais também precisam ter cuidado com roupas de crianças. Sim. Porque, mas a maldade está no outro, mas é o outro com maldade que vai fazer o mal. Com certeza. Então, se eu consigo bloquear de alguma maneira, vestir criança como criança, são caminhos que ajudam. As músicas que trazem uma hipersexualidade para um contexto, criança que está brincando e rebolando e dançando, rebole um com o outro. Às vezes ensina uma criança a fazer isso com o outro. E criança que fica beijando pai e mãe na boca, como se isso fosse uma coisa mais natural. Então vem um outro adulto e beija. Aquela criança também entende que é natural e não é, né? Criança não namora. Então, mas aí começar a falar. Tem vídeos hoje que nos ajudam. Não pode mexer nas partes íntimas, não pode. E criança entende olhares.
O abuso para a psicanálise, ele é mais do que o ato em si. Às vezes, um olhar malicioso, a criança Já fica ela mais... não entende por quê, mas ela entendeu que aquilo não foi agradável. Então, essa proteção e o diálogo, ela tem que sentir que pode conversar com os pais. Para levar o assunto, olha, só quem pode dar banho é você. Você diz quem é que pode dar banho, quem são as pessoas que conhecem, que confia. Na escola, se precisar limpar, a professora. Então, vai trazendo aos poucos, porque tem pais que levam conteúdo com muita pressa. E esse conteúdo sobre violência acaba gerando violência se não for bem passado. Então, vai colocando aos pouquinhos, mas muito do ouvir. E observar o comportamento também. Se fecha muito a perna, se está muito constrangida, se mudou o comportamento, por que foi? E quando perguntar o porquê, não ser de forma impositiva, de forma amorosa, de quem quer ouvir, sem julgamento, principalmente. Vamos então às VT, né? perguntas? Vamos às perguntas dos nossos telespectadores? Solta aí a primeira. A partir de quantos anos pode-se falar de sexo com a criança? A gente fala de sexo com criança quando a criança traz a temática, né? A gente não deve precipitar os assuntos. Se ela ouvir a palavra sexo, o que é sexo? E aí você devolve a pergunta. O que é que você entende por sexo, meu amor? Aonde que você viu essa palavra com naturalidade, sem susto? Sexo? Não. Sexo, aonde você ouviu essa palavra? O que é que você sabe? Aí a criança vai trazer o conteúdo dela. Dentro do conteúdo, do que ela fala, aí você responde naquele nível, respeitando os níveis da criança. Muito bom. Podemos? Obrigada, Érica. Obrigada eu. Até a Obrigada, próxima. Maria. Agora é minha Amei. vez. Obrigada, Sua Maria, por vez. participar hoje. Você Minha gostou? vez agora, né? É sua vez de vai. dizer o que você achou. Isso, o que você achou? Gostou? Ser criança é fácil, mas adulto não é. Muito bem, obrigada. Deixa eu lhe dar um beijo. Ai, que Adorei, viu? Eu adorei também. Eu ganhei um beijo também. Ai, que beijão! Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica de maquiagem. Você vai ver também como escolher o tipo certo de piso para cada ambiente. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Gente, agora a dica é para mulherada, viu? Assim como a roupa, a maquiagem também é importante na hora de uma entrevista de emprego. Afinal, você tem que estar bem apresentável, né? Mas que tipo de make deve ser usada nessa ocasião tão importante, hein? Confere aí. Olá, boa tarde, Marcela, tudo bom? Eu me chamo Mit, sou maquiadora e hoje mais uma vez eu venho trazer uma proposta de make para entrevista de trabalho. A gente vai aplicar um primer, que esse primer ele vai ajudar a camuflar mais, a disfarçar os poros e também ele ajuda a fixar um pouco mais a maquiagem. Então a gente aplica um pouquinho do produto aqui no dorso da mão e depois vai aplicando aqui nessa área central aqui do rosto, que a gente chama da zona T, que geralmente é a área onde apresenta mais poros dilatados e onde geralmente fica um pouco mais oleoso também a pele. Então a gente vai passando, dando uma batidinha e aplicando o produto. E a gente vem com um corretivo líquido, no mesmo tom da pele dela, só para aplicar nessa área aqui abaixo dos olhos, para já dar uma uniformizada e já ficar mais suave. Com o auxílio da esponjinha, a gente vai dando suaves batidinhas, para que esse produto assente aqui na pele e fique suave também. Depois do corretivo já aplicado, uniformizado, a gente vai fazer a aplicação da base sobre a pele. Então, com gotinhas mesmo, você pode colocar sobre a pele e com o pincel Kabuki você começa a aplicar dando suaves batidinhas na pele. Pele uniformizada, então a gente vai para o próximo passo, aplicar um pó com um pincelzinho bem fofinho e também utilizando o pó solto, que ele vai dar mais uma naturalidade e vai fazer com que essa base ela dure mais tempo na pele. Então a gente vai aplicando nas áreas que necessitam mais de pó para que tenha mais durabilidade. Então a gente volta de novo aqui para a zona T. Vamos utilizar um contorno, verifica aqui onde é a altura aqui do ossinho
e vai dando aqui primeiro as batidinhas. E aí você vai vendo, já tá ficando legal. Então aí você pode vir, aplicar mais produto e ir esfumando esse produto para não ficar nenhuma marcação sobre a pele, para ficar suave. E aí com o que sobrou aqui do produto que a gente já aplicou, a gente faz aqui uma marcação bem suave, para não ficar nada marcado, mas só dá um pouquinho mais de sombra, mais de marcação aqui, definição ao nariz. E para deixar essa pele um pouquinho mais coradinha, com esse ar de naturalidade, a gente pode utilizar um pouquinho de blush. A gente aplica só um pouquinho com um pincelzinho pequenininho. E aqui nessa área aqui da bochecha, dá um sorriso, que aí a gente sabe onde é o local certo aqui das bochechas. Mas bem suave. Aí vamos para a área dos olhos. Com um pincel fofinho, para esfumar, a gente pode utilizar aquele mesmo produto que a gente já fez o contorno, que ele é marronzinho. A gente vai, então, dar mais profundidade a esse olhar. Fecha os olhos. A gente pega aqui com o pincel, começa aqui começa a aplicar. Suave, começa a esfumar aqui o produto. A gente vai utilizar um lápis preto e também um pincel, porque a gente vai aplicar e depois a gente vai esfumar para ficar bem suave. E quando a gente fizer aqui o traço, não precisa ficar preocupado se vai ficar bem retinho, se vai ficar bem certinho, porque a gente vai vir com um pincel e vai dar o acabamento. E aí vai ficar bem esfumadinho e não vai ser necessária a precisão toda em relação à aplicação do lápis preto. E para finalizar, vamos fazer a aplicação agora do batom. A cor opcional fica do seu gosto, aquele que você se sente bem. Só uma dica, utilizar um batom que fique um pouquinho mais mate, porque aí você não vai ter aquela preocupação se o batom realmente vai sair do lugar. Então é uma boa opção. E essa foi a proposta para make de trabalho. Espero que vocês consigam fazer. Boa sorte na entrevista e até a próxima. Tchau! E aí, já experimentaram o Vitaresco da Vitamassa? Tem que experimentar, minha gente. Sabe aquele biscoito tradicional de chocolate recheado com baunilha, que já é maravilhoso? Pois é, agora a Vitamassa trouxe mais duas novidades para vocês. Vitaresco chocolate e Vitaresco torta de limão, nas versões wafers e recheada. Então o que você está esperando? Vá no supermercado mais próximo da sua casa e garanta o seu, viu? Explore o novo, peça Vitaresco da Vitamassa. Essas maravilhas aqui, vão te tirar do chão. E não esquece de seguir a Vitamassa nas redes sociais, @VitamassaOficial. Explore novos sabores. Experimente os wafers recheados Vitaresco Vitamassa. Gente, às vezes a grana tá curta e reforma, mesmo que pequena, pesa no bolso, né? A escolha do piso para cada tipo de ambiente pode impactar na conta e também na estética do ambiente. O Joel Almeida está numa loja de material de construção e vai trazer dicas para a gente. Boa tarde, Joel! Como é que a gente pode escolher o tipo certo de piso para cada ambiente, hein? Conta pra gente. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu estou aqui em uma loja de material de construção da cidade para falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. A hora de escolher o piso certo para um ambiente certo. Eu estou aqui com o arquiteto e urbanista Yuri Tabosa, que vai dar algumas dicas para a gente. Yuri, boa tarde. A minha primeira pergunta, eu acho que muita gente tem dúvida o que é cerâmica e o que é porcelanato. Boa tarde. A diferença é bem simples. Cerâmica ela é composta por argila e minerais, e o porcelanato ele é composto por porcelanato, minerais nobres e uma diferente temperatura. No caso, a temperatura é mais alta, o que ocasiona maior resistência à pedra. Na cerâmica, a gente sabe que às vezes ela destaca com a umidade. No porcelanato, isso existe ou não? Pode existir, mas é mais raro. Por essa característica base do porcelanato, ele é mais resistente à umidade. Estou querendo reformar a minha casa, estou querendo reformar o banheiro, trocar o piso. O que é que eu devo levar em conta na hora de fazer isso? Bem, na hora de comprar, a gente tem 3 parâmetros básicos. O uso, se a cerâmica é interna ou externa. A gente tem o tráfego, se é tráfego de veículos ou tráfego de pessoas, quantidade de pessoas por ambiente.
E a junta de dilatação é a terceira, que seria uma junta de dilatação quase inexistente, que é a retificada, como a gente pode ver ali nesse exemplo, ou se não uma junta de dilatação mais larga, um pouquinho, com 2 milímetros. A junta de dilatação é aquela junção entre a cerâmica e outra cerâmica, é isso? Isso, é a junção entre duas peças. A gente vê um exemplo aqui. Essa junta de dilatação, ela é retificada, o acabamento dela é quase inexistente. Então não vai ter aqui aquela juntazinha que une uma cerâmica à outra, não é isso? Não vai ter a junta tão larga. Ok, fica mais bonito. Fica muito mais bonito. A gente vê como se fosse uma pedra única. Essas pedras aqui mais largas, elas servem para que tipo de ambiente? A gente pode adequar essas pedras aqui facilmente a uma sala. Está se usando muito, elas são réguas e imitam madeira. E tem em várias tonalidades e várias estampas. Banheiro, uma área molhada, não tem tanta circulação, mas o perigo, né? Acontece muito acidente em casa com idosos, tanto no banheiro quanto também na área externa. O que é que você pode dar de dica para quem está querendo mudar o piso do banheiro? O piso do banheiro a gente vai ver a especificação própria para banheiro. Uma dica muito importante é escolher a partir desse pressuposto. Muita variedade de tamanhos de pedras também. Isso vai deixar o projeto mais bonito, vai deixar o banheiro muito mais diferente. O piso do banheiro está lá molhado. Como é que eu vou escolher a peça? Ela é mais lisa ou mais porosa? A gente vai escolher uma pedra adequada ao banheiro. Não pode ser uma pedra lisa e também não pode ser uma pedra porosa, porque senão ela vai juntar umidade e vai destacar. Yuri, para a área externa, o que é que está sendo usado? Para a área externa a gente pode ver duas categorias. Revestimento para fachada, que ele pode ser um porcelanato. Porcelanato ele se adequa perfeitamente à área externa. E a gente pode ver para o piso também, que precisa ser antiderrapante. A gente tem alguns exemplos aqui que se adequam perfeitamente. Essa pedra ela é antiderrapante, todas essas pedras são antiderrapantes. Elas se encaixam perfeitamente em um projeto para o piso de calçada. Essas peças assim, coloridas, elas são usadas mais nas cozinhas, não é isso? Isso, a gente dá destaque a uma parede principal com pedras coloridas, diferenciadas, um revestimento 3D. Isso está muito em alta. Então, Yuri, se eu estou com a grana curta e quero reformar a casa, trocar o piso, devo escolher o quê? Cerâmica ou porcelanato? A gente vê que em algumas peças e algumas marcas não existe uma diferença tão grande entre porcelanato e cerâmica. O que eu indico é o projeto se adequar ao bolso do cliente, até porque ninguém quer uma obra parada, né? Obrigado, Yuri. Dicas valiosas, dúvidas esclarecidas. É isso aí, Marcelo. A gente já sabe o que fazer na hora de escolher os pisos, né? Eu volto com você. Obrigada, viu, Joel? Adorei as dicas. De fato, são valiosíssimas e dá pra gente economizar e fazer uma reforma bacana na nossa casa. Bom, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica da Gica Almeida, que vai ensinar pra gente a fazer 5 exercícios para você fazer aí na sua casa. E você vai conhecer também o Museu do Mestre Cacheado, que mistura arte, religião e natureza. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, os exercícios físicos ajudam muito na nossa saúde. A Gica Almeida tem uma super dica que vai colocar todo mundo para movimentar o corpo e fazer exercícios sem sair de casa. Confere aí. Oi, gente, hoje a gente está aqui na casa da Dona Zezé, uma telespectadora muito especial. E ela tem uma questãozinha, ela tem um problema de colesterol alto. E ela trabalha muito tempo sentada, né, Dona Zezé? Costurando. E aí ela precisa se movimentar, colocar esse corpo em movimento para que melhore a qualidade de vida dela, a saúde dela. Ela me disse que já vai para praça, já faz caminhada todo dia. Isso. E aí a gente vai passar alguns exercícios, 5 exercícios para ela. A gente veio aqui na casa dela, já viu como é que tem na sala, tem um sofazinho legal, tem uma escada, então eu vou passar para ela 5 exercícios que ela vai trabalhar de forma mais localizada o corpo, trabalhar a musculatura, vai ajudar ela no dia a dia, melhorar a qualidade de vida. E ela topou o desafio de fazer uma academia aqui na sala dela. Certo. Vamos lá? Vamos. O primeiro exercício para Dona Zezé, a gente vai utilizar essa escada maravilhosa que tem na casa dela. Ela já está acostumada a subir, né? Várias vezes durante o dia. Então a gente vai dar um desafio maior para ela. A gente vai fazer um exercício onde ela vai usar 2 degraus de uma vez só. A senhora vai colocar o pé aqui no segundo degrau. Isso. Tem um corrimão na escada, então ela pode segurar por segurança mesmo, né? Para auxiliar no equilíbrio.
Então todo o pé está apoiado na escada, não é só a pontinha do pé. E ela vai dar como se for, eu vou subir como se fosse de uma vez só, num impulso só. Vamos lá, dona Zezé? Isso. E aí para descer, vai descer normal. Isso, desceu, desceu. Repete com a mesma perna. Coloca o pé lá em cima. Inspira, subiu, isso, e desceu. Isso. A gente vai fazer isso 5 vezes cada lado. 5 vezes com uma perna e 5 vezes com a outra. E utilizando esse corrimão aqui da sala dela, a gente vai fazer um exercício para trabalhar essa parte lateral do bumbum. Também vai ajudar a fortalecer, inclusive, o joelho dela, trabalhando os rotadores do quadril. A Zezé vai segurar aqui no corrimão, pode segurar com uma mão só. E a gente vai fazer o movimento lateral. Quando completar 15 repetições com um lado, troca a mão ali e troca a perna. A gente já fez 2 exercícios para membros inferiores para ela. A gente vai trabalhar agora membro superior. Vai trabalhar um pouquinho da musculatura do peito, dos braços e também vai alternar com a musculatura do bumbum, tá bom? Agora a gente vai fazer, colocar as mãos na parede, apoia toda a mão na parede, isso, estende o braço. Fez a pranchinha, contrai o abdômen, respira, vamos lá na frente. Isso, como se fosse beijar a parede. Voltou, pé para trás, contrai o bumbum, trocou, contrai o outro. Isso, sempre com a barriguinha contraída, trabalhando o abdômen também. Vamos lá na parede. Isso. Faz na parede, faz uma perna, faz a outra. Gente, eu tô adorando essa escada, esse corrimão aqui, viu? A gente tá fazendo um monte de coisa que dá pra fazer. Se você tem só um acessório, às vezes, em casa, a gente pode fazer um monte de coisa. Agora a gente vai agachar. Como a dona Zezé passa muito tempo sentada, ela precisa movimentar também a circulação das pernas. Então a gente vai segurar aqui com as 2 mãos, tá? Afasta um pouquinho a perna. Vai sentar lá atrás como se estivesse sentando num banquinho, tá? Mas, Zezé, quando a senhora subir, a senhora vai ficar na pontinha do pé, tá? Que isso vai fazer um retorno venoso, o sangue vai, a panturrilha vai ajudar a bombear o sangue para cima e vai melhorar a sua circulação, tá? Pontinha do pé, vai lá atrás, senta na cadeirinha, sobe na pontinha do pé. Vamos lá, a gente vai fazer 3 séries de 15 repetições. Pode vir mais pra frente um pouquinho. Isso. Estende o braço. Senta no banquinho lá atrás. Isso. Dobra os joelhos. Dobra. Isso. Subiu. Pontinha do pé. Isso. Pra cima. Isso. Esse também a senhora pode fazer 3 séries de 10 a 15 repetições. Quando a gente terminar esse, vai ficar aqui um pouquinho só fazendo isso. Certo. Tá? Pra fazer com que tenha um retorno venoso. Fica na pontinha do pé, fica aqui, só na pontinha do pé. Isso, pra cima e volta. Isso. A panturrilha vai ajudar a melhorar a sua circulação. E agora a gente vai aproveitar o sofá da casa da dona Zezé. Ela não tá descansando não, gente. Aqui é pra ela fazer exercício. Ele é um sofá bom, dá pra fazer exercício abdominal. A gente vai flexionar essa perna dela. Aí a dona Zezé, os braços estão lá atrás. Inspira, solta o ar lá em cima e... Isso, dona Zezé, e volta. Inspira... De novo, e sobe. Tira esse ombro do sofá e volta. Isso. Inspira. Subiu. Vamos lá, vamos fazer 10, 15, 20 aí. Quanto será que ela vai aguentar? E aí, gente, gostaram das dicas que a gente deixou aqui pra vocês da casa do Dona Zezé? Gostou das dicas? Gostei, adorei. Adorou? O que achou da ideia de ter uma academia em casa, assim, ó? Dá pra fazer um treino legal. Achei ótimo. Pelo menos bota o corpo pra se exercitar, né? Muito. E vai fazer? Vou começar a fazer. Muito bem. Gente, você também às vezes está em casa e tem desculpa de que não tem o que fazer, como fazer. Dá sim um sofá, uma toalha, uma escada, um corrimão, você consegue fazer um treino. Aproveite e cuide da sua saúde. Quem quer ganhar esse álbum aqui da Copa América 2019 e colecionar as figurinhas dos principais craques do futebol sul-americano, hein? Ó, o portal NE10 Interior vai te presentear, viu? Para saber como, basta você acessar esse endereço aqui, ó, ne10interior.com.br, acessar a matéria que você vê em destaque. Depois é só preencher o formulário de cadastro e pronto! Fica na torcida para você ser um dos sortudos que levará esse álbum para casa. E ó, acesse agora NE10 Interior e se cadastre. Bom, agora a gente vai conhecer um museu que mistura fé, natureza e arte, na cidade de São Joaquim do Monte. O Thomas Alves foi conhecer tudo de pertinho. Vamos ver. O museu tem 20 anos e fica no alto de São Joaquim do Monte, cidade do Agreste de Pernambuco. A entrada te convida para um roteiro de arte esculpida pelas mãos do talentoso artesão. Foi nesta placa onde ele deixou sua marca no primeiro dia em que esteve aqui,
é o marco zero do museu. A partir desse dia, ele dividiu as 65 obras em várias estações. Esta aqui é onde estão as primeiras peças feitas de pedra calcária, cimento, resina, concreto e ferro. Foram as primeiras pesquisas para o desenvolvimento de técnicas que ainda seriam aperfeiçoadas. A próxima área é dedicada à arte sacra. A estátua de Cristo mede 4 metros de altura. Ao lado dela, a expressão no olhar da Virgem Maria parece real. Daqui a gente consegue ver a gigantesca estátua de Frei Damião, também feita por Cacheado. Está do lado de fora do museu, no alto do cruzeiro. Nesta outra estação, uma homenagem a amigos e artistas que passaram por aqui. Entre eles, a atriz caruaruense Prazeres Barbosa e o maestro Mozart. Esse espaço onde a gente está aqui agora foi o último construído dentro desse museu aqui de Cacheado. Aqui ele destinou o espaço para o memorial. Então aqui a gente encontra os primeiros registros artísticos de Cacheado. Aqui, por exemplo, tem esculturas em madeira talhada que hoje você não está fazendo, né? Mas a gente encontra aqui também peças lá dos anos 70. Exato. Aqui está toda a minha história, o início da minha história, das primeiras modalidades, como a música, a escultura, o desenho, a pintura, a literatura de cordel, tudo que com relação à minha arte está aqui nessa sala do memorial. Antes da gente gravar, ele estava falando uma passagem interessante, que quando ele era menor, ele começou a imaginar as figuras nas pedras, na natureza, né? E aí os avós não incentivaram, disseram, esse menino está doido, né? Não imaginavam, não por ignorância, mas pela educação daquele momento, daquela época, né? Eles não conseguiam visualizar que daí poderia surgir um caminho artístico pela frente. E hoje você tem tudo isso aqui, né? Graças a Deus eu tomei essa passagem da minha vida, eu sempre falo isso aí, que poderia ter ficado frustrado, mas na realidade foi um incentivo para que eu mostrasse para eles que eu tinha um valor e foi, vamos dizer assim, um suporte para poder eu começar a fazer as minhas esculturas e desenvolver minha arte. Cacheado também nos conta que o verdadeiro propósito de suas obras é o povo nordestino. O cotidiano é esculpido, talhado e escrito nas rimas dos cordéis, que também assina. O elemento, o material da minha pesquisa, do meu trabalho, é justamente o Nordeste, o dia a dia, as pessoas, o que eu vejo no dia a dia. Então eu vou na música, vou na pintura, vou na escultura, vou no desenho, na literatura de cordel, para poder eu conseguir sobreviver. O dia a dia do povo também está na música, que, aliás, foi através dela que Cacheado começou sua história na arte. Uma história com um tom cultural. Que dia lindo, lindo, sol de verão, a natureza ao rebote faz canção. Que lugar encantador, Tomás. Adorei. Vou fazer uma visita. Beijo, querido. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.